tempestade possa estar, e se a noite vier e o vento soprar, tua casa não será abalada. Tua casa não será abalada. A paz de Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo hoje. O programa Essencial traz para você hoje o tema sobre oração. Temos a grande alegria de ter como convidado especial hoje o Padre Valdenísio, que já é a segunda vez que ele participa do nosso programa. Ele vai fazer para a gente a colocação sobre oração. E eu quero iniciar lendo uma passagem da Bíblia. O Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 38 seguintes. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhes que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Eu acredito que muitos de nós podemos nos identificar com essa pequena passagem da Palavra de Deus, onde nós vemos Marta naquele ativismo, naquele corre-corre, muito parecido com o que todos nós temos no dia de hoje. Então nós podemos ver que Maria é aquela que quis estar aos pés do Senhor, que quis ouvir o Senhor. Então esse programa é essencial que chega à tua casa, quer te convidar a realmente fazer uma experiência de intimidade, de relacionamento pessoal com Jesus. Porque quando a gente fala em oração, no corre-corre que a gente anda ultimamente, a gente fala, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas nós nos esquecemos que falar de oração é falar de um diálogo e não de um monólogo. E como é um diálogo? No diálogo eu falo e eu ouço. Então nós somos convidados, assim como Maria, a acalmar o nosso coração. E o remédio, a receita para o superativismo que hoje tem contaminado todos nós, e assim não só nós adultos, mas nós vemos que nossas crianças, nossos jovens, inclusive as pessoas na terceira idade, cada vez estão mais repletas de ocupações e parece que o tempo já não dá mais para fazer tudo que a gente gostaria de fazer, mas nós precisamos dedicar um pouco mais o nosso tempo para a escuta da Palavra de Deus, para nos relacionarmos com este Deus que anseia estar conosco, anseia que nós venhamos à sua presença. Olhe que Marta pede: poxa Jesus, eu estou aqui trabalhando tanto, fala para minha irmã vir me ajudar. E ao contrário disso, Jesus fala: não, ela escolheu estar comigo e é aqui que ela vai ficar. Então que nós possamos perceber que nós recebemos de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, recebemos de Deus 365 dias por ano. Nós podemos tirar um pedacinho desse dia para falarmos com Deus, para estarmos com Deus. A palavra de Deus está repleta de exemplos que realmente mostram a importância, a necessidade de nós rezarmos ao acordarmos, rezarmos durante o dia nas situações difíceis, quando nós presenciamos alguma situação difícil, pedindo a ajuda de Deus. Interessante que a oração ela tem várias faces, ela tem muitas formas de se apresentar. Se nós olharmos quando o Senhor Jesus ele foi ensinar como se devia rezar, Jesus, mesmo sendo Deus,
era uma pessoa de profunda oração. É muito comum nós vermos na palavra de Deus Jesus que ia até altas horas da noite em oração com o Pai. Ele tinha necessidade de falar com o Pai, de se relacionar com o Pai do céu, o seu Pai. E foi Ele que nos ensinou a chamarmos Deus de Pai, inclusive de Abba. O que quer dizer Abba? Abba, Pai, papaizinho, paizinho do céu. Então, nós precisamos voltar a nos colocarmos como crianças diante de Deus. Às vezes, porque nós crescemos, a gente acha que a gente está muito grandinho aí para a gente se colocar no colo de um papai do céu. Mas se nós ouvíssemos mais o que Deus tem para nos falar, certamente nós daríamos menos cabeçadas pela vida fora. E Jesus, quando ensinou os discípulos a rezar, Ele vai então dar a receita da oração. Ele vai dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E nós podemos perceber aí então que quando nos colocamos na presença de Deus, a primeira coisa que devemos fazer é louvá-lo, é adorá-lo. E o que vem a ser louvar? Louvar quer dizer elogiá-lo por aquilo que Ele é. Adorar ao Senhor quer dizer enaltecer, exaltar as suas qualidades que são infinitas. Nós não podemos nos lembrar de conversar com Deus somente para pedir algo para nós, para pedirmos a saúde, para pedirmos algo que nos tem feito falta, mas nós precisamos inicialmente louvar e agradecer a Deus. Uma outra situação que também é muito importante é nós pedirmos perdão pelos nossos pecados. Nós vemos isso também na oração do Pai Nosso, né? Quando nós pedimos perdoai as nossas ofensas. Então, para nos colocarmos diante da presença de Deus, é muito importante que a gente perceba a nossa miséria. E como nós já trabalhamos aqui em outros programas, o que quer dizer misericórdia? A misericórdia de Deus é uma compaixão demonstrada diante da miséria do outro. Então, quando nós queremos ter acesso à misericórdia do Senhor, nós devemos olhar a nossa pequenez, olhar a nossa miséria, pedir perdão pelos nossos pecados, olhar para a nossa vida à luz da graça e do amor de Deus para percebermos aonde nós precisamos corrigir a nossa vida e quais são os caminhos que nós temos andado que muitas vezes estão distantes do plano do Senhor para as nossas vidas. Então, nós já aprendemos que para falar com Deus, eu posso louvar, eu posso e devo louvá-lo por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz e porque Ele é amor infinito por cada um de nós. Eu posso também começar a minha oração pedindo perdão, pedindo forças para Deus para corrigir as minhas atitudes, para corrigir as minhas falhas, para corrigir as minhas falhas com relação a Deus e para corrigir as minhas falhas com relação às pessoas que estão ao meu redor. E nós vamos para um breve intervalo. No bloco seguinte, você vai ficar com o Padre Valdenísio, pároco da Paróquia São Paulo Apóstolo, aqui de Poços de Caldas, falando sobre a importância e a necessidade da oração. E no terceiro bloco nós retomamos esses 3, 2, 1. E no terceiro bloco nós vamos retomar como deve ser a nossa oração com Deus. Não saia daí. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Pois somente tenho a Ti, Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois
somente tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Apanhava dos pais. Foi violentado. Morria de frio e fome. Teve a infância roubada. Quer se livrar dessa vida. O menor infrator é uma vítima. Acredite, o ser humano pode mudar. Diga não à redução da idade penal. Tua casa não será abalada. Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz esteja com vocês. Hoje nós vamos conversar um assunto muito importante que faz o ser humano tornar cada vez mais humano e a imagem e semelhança de Deus. Essa é a grande riqueza, que é a oração. Nós temos a oração individual e a oração comunitária. A oração individual, nós podemos rezar de várias formas. É um comunicar com Deus, é o estar com Deus. Nós podemos aprender com vários santos. Santo Agostinho gostava mais de viver na oração da contemplação, na oração da meditação da palavra de Deus. Santa Catarina de Sena falava que a necessidade de criar uma cela interior, onde qualquer lugar que você estivesse, você poderia rezar. São Paulo, apóstolo, fala que nós devemos orar e vigiar sem cessar, né? O tempo todo esse contato com Deus, esse tempo todo o estar com Deus, é o permanecer com Deus. Oração vai muito além de palavras, porque muitas vezes pensamos que rezar tem que dizer algo para Deus. Muitas vezes ao estar com Deus, permanecer com Deus, desejar Deus, que é o principal da oração, né? Antes de começar a rezar, esse desejo de estar com Deus, essa sede que nasce no nosso coração de permanecer com Deus é muito importante. Porque a oração leva nós a aprofundar o nosso ser, conhecer nós mesmos profundamente. Porque a oração não pode levar o nosso só no fazer, que nos tornamos um ativismo muito forte em nós e esquecemos do essencial, que é ser com Deus. Por isso nós podemos dizer que uma das orações forte e profunda é a oração orante da Bíblia, que é muito importante, que leva ao encontro pessoal conosco mesmo, que é eu conversar com o Espírito Santo, pedir ajuda do Espírito Santo, escolher um momento, escolher um local, silenciar tanto por fora, como se silenciar também por dentro. Porque muitas vezes nós desligamos tudo em torno de nós e esquecemos de desligar nossos pensamentos acelerados, nossa agitação, aquele estar barulhento por dentro, né? Então nós também temos que silenciar o nosso coração, silenciar nossos pensamentos e com isso ler um texto já escolhido antes, reler esse texto, até esse texto fixar no coração. E contemplar esse texto e depois ver o que esse texto fala para a nossa vida. Essa oração, que é a leitura orante da Bíblia, é uma oração que muitos santos fizeram e muitos santificaram através dela. Porque a Bíblia é o lugar que a gente olhamos e vemos nós mesmos. A Bíblia é feita de Deus, da palavra de Deus, e também da palavra humana. Essa história junto, formando junto, a gente olha e a gente vê nós mesmos. Eu com Deus e Deus comigo, né? Eu permanecendo em Deus e Deus permanecendo em mim. Essa grandeza desse contato com Deus. E muitas vezes nesse mundo agitado, nós podemos falar, eu não tenho tempo para rezar. Mas podemos escolher um versículo da Bíblia por dia. Por exemplo, eu pego a bem-aventurança. Hoje eu vou meditar o dia inteiro somente um versículo da bem-aventurança de Mateus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele... E pegar esse versículo,
o dia inteiro, bem-aventurados, pobres em espírito. E durante o dia pensando, o que é ser pobre em espírito? E como eu vou ser pobre em espírito? Por que tornar-se pobre para tornar grande? Lembrando uma coisa muito importante, isso vai fixando nosso coração, isso vai fazendo a gente rezar sem cessar, nosso coração vai acalmando, nosso coração vai guardando a palavra de Deus no meio de nós. E temos outras formas de oração, mas uma coisa muito importante, uma verdadeira oração individual nos leva a viver em comunidade. Se a minha oração individual não está levando eu a uma vivência de comunidade, eu tenho que reaprender a rezar, buscar de novo os métodos, porque oração é necessário de método. Preciso da minha vontade, preciso da minha vida, da minha história, sim, mas eu preciso também de métodos, disciplina, porque se eu deixo de rezar, eu vou esfriando meu coração, mas disciplina como um atleta. Um atleta, ele não se torna campeão de um dia para a noite, é o treino, onde todo dia vai treinando e vai se fortalecendo seus músculos, que faz dele um campeão. Nós também somos assim. Nossa disciplina, nossa busca de oração, essa sede de Deus, nossa alma ter sede de Deus, traz a nós uma vontade de viver e crescer em comunidade. Por isso que Jesus fundou a comunidade dos apóstolos. Muito mais. Deus é comunidade. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, que vive em perfeito amor, comunhão e participação. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, logo eu sou semelhante a Deus. Se Deus é comunidade, eu tenho vontade e sede de viver em comunidade. Por isso a grande importância de eu participar da missa. Nem assistir, mas participar, viver mesmo a minha vida dentro do mistério pascal de Jesus Cristo. É a grande riqueza da nossa religião, é viver da Eucaristia. Eu tornar a Eucaristia tornar eu. Uma vez que a Eucaristia faz a igreja faz a Eucaristia. Por isso, toda oração individual nos leva a buscar uma comunidade, para rezar com os irmãos, participar com os irmãos, viver uma profunda comunhão com os irmãos. E é muito bonito, qualquer tipo de oração nos leva. Veja bem, muitas paróquias, hoje enorme, grande, muito viva, começou muitas vezes com um simples terço numa família. Aquela família chamou o vizinho, foi chamando um outro, aqueles vizinhos se sentiram necessidade de buscar algo maior, foi formando comunidade e a partir do que é terço trouxe o fruto da Eucaristia, do sacramento, da vivência da comunidade, pastoral, de movimento, de grupo, de reflexão. Então veja bem, um terço que eu rezava em minha casa levou um fruto grande de uma grande comunidade. Por isso, nunca fala, eu rezo em casa. Quem muitas vezes fala assim, eu rezo em casa, ele está fechado para a comunicação com os irmãos, com a comunicação com Deus, porque dificilmente conseguimos rezar em casa, porque sempre temos algo para ensinar e sempre temos algo para aprender. A oração nos leva a uma abertura, e essa abertura tanto me dou, tanto me recebe. E a oração é para quê? Para me ensinar a amar. Eu não me amo só eu, a minha oração leva a amar eu mesmo e amar o irmão. E esse amar o irmão é viver em comunidade. Qual a diferença de um grupo de pessoas organizada e da igreja? A diferença é todos unidos em Cristo. Onde dois ou mais estiverem unidos, eu estarei no meio deles. Onde o objetivo não é nosso, o sonho não é nosso, mas é o sonho de Jesus, o objetivo é de Jesus. Por isso, irmão, abra seu coração, abra sua mente, busca algo novo, perde esse medo de deixar de conhecer, porque a oração leva a nos conhecer nós mesmos e na comunidade nós deixamos o outro nos conhecer. E como vamos conhecendo o outro. E isso nos faz mais humano. E isso nos faz crescer os nossos valores, crescer as nossas virtudes, crescer os nossos dons. E eu digo, quanto nós crescemos os nossos dons, quanto crescemos os nossos valores, as pessoas querem ficar em torno de nós. Por quê?
ficamos a imagem e semelhança de Deus, ficamos bonitos. Então a oração faz nós ficarmos bonitos, faz nós resplandecer a verdadeira luz do interior de cada um de nós, faz nós viver o batismo, onde eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo e sou homem novo. E esse homem novo é o homem que busca as coisas do alto. Como é que eu vou buscar as coisas do alto? A oração é a chave que abre a porta de tudo. E sempre estamos em crescimento. A nossa mente vai se abrindo, nosso coração vai se abrindo. E nós tornamos discípulos de Jesus na oração e, ao mesmo tempo, missionário. Somos disciplinados por Jesus e levamos esse Jesus aos outros, para que os outros sejam felizes e trabalhados, lapidados, como nós fomos lapidados. Isso nos leva à grande riqueza do coração. Então, a oração é comunicar com Deus, que nos leva a comunicar com o irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo o movimento do céu, em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Apanhava dos pais. Foi violentado. Morria de frio e fome. Teve a infância roubada. Quer se livrar dessa vida. O menor infrator é uma vítima. Acredite, o ser humano pode mudar. Diga não à redução da idade penal. Tua casa não será abalada. Estamos de volta com o programa Essencial, hoje com um assunto verdadeiramente essencial: falar com Deus, nos relacionarmos com Deus. Como o padre falou, no bloco anterior, a necessidade de nossa busca pessoal pelo relacionamento com Deus e a necessidade também de rezarmos em comunidade, rezarmos na Santa Missa. A maior de todas as orações é a Santa Missa. Mas também falávamos sobre as formas de oração. Nós falávamos sobre a oração de louvor, que é um agradecimento, um elogio que nós fazemos ao nosso amado Deus. Sobre a oração de pedir perdão, que nos faz olharmos para nós mesmos e reconhecermos nossas falhas e pedirmos a ajuda de Deus. Mas existem ainda outras formas de oração, por exemplo, a oração de súplica, que é quando nós pedimos a Deus. E nós podemos pedir por nós mesmos e por aquelas pessoas que nos pedem oração, as pessoas da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho. Então, alegra o coração de Deus, um coração que realmente não olha só para si mesmo, mas é capaz de se compadecer da dor do irmão e então faz ali uma oração de intercessão, pedindo a Deus pelas pessoas. E com certeza a nossa oração pode fortalecer
a outra pessoa que passa por um momento de dificuldade e essa troca de oração, eu rezo por alguém, alguém reza por mim, nós vamos fortalecendo esse corpo de Cristo que é a igreja. Oração, ela é algo que me faz ser melhor a cada dia. Mas a oração nem sempre ela é simples, nem sempre ela é prazerosa, e isso é importante. O padre falava sobre a necessidade de nós termos disciplina. Então, quantas vezes nós não temos a disposição para rezar? Nós temos realmente passado por momentos de aridez, de deserto espiritual, mas nós devemos provar o nosso amor a Deus, mesmo rezando nos momentos que nós não temos vontade de fazê-lo. E assim nós podemos mostrar a nossa fidelidade, o nosso empenho, e esse desejo verdadeiramente tem valor para Deus. E como nós falávamos, Jesus é o maior exemplo da pessoa orante, que mesmo sendo Deus, rezava. Jesus foi aquele que veio ao mundo para nos mostrar que é possível nós vivermos aqui neste mundo e fazermos a vontade do Pai. E na verdade, esse é o maior de todos os segredos, porque orar com poder, orar realmente para alcançar o coração de Deus, nós temos que olhar para Jesus e perceber que a mais perfeita oração é aquela que me leva a aceitar a vontade de Deus na minha vida. Tanto que Jesus nos ensinou no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, quando nós aprendemos a rezar, dizendo como Jesus no Horto das Oliveiras: Pai, não se faça a minha vontade, se faça a tua vontade, nós vamos perceber que verdadeiramente nós vamos cumprindo os planos e os projetos de Deus para as nossas vidas. E é assim, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos felizes de verdade. Então, que nós possamos ir a cada dia aprimorando esse diálogo. E tem gente que fala: mas eu não sei rezar. Mas é começando. É realmente como Maria, naquela passagem que nós lemos no começo do programa, nos sentarmos aos pés de Jesus, para falar com Ele e para ouvir dEle. E não nos esquecemos nunca de que a maior de todas as orações é a Santa Missa. São João Maria Vianney disse certa vez que Deus ter-nos ia dado algo maior se existisse algo maior do que Ele próprio. Então, não existe nada mais precioso que pode ser dado a cada um de nós do que o próprio Deus. A Santa Missa é o lugar onde eu me encontro com o Senhor e, mais do que isso, eu me uno ao Senhor. Ali, o Senhor é todo meu e eu sou todo dele. E assim, a cada Santa Missa, nós vamos descobrindo como verdadeiramente ouvir a voz do Senhor. E também vamos saber falar ao Senhor que nos quer ouvir em oração. Deus abençoe. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Pode ser